Olá, ilustres doutores e doutoras, estamos de volta para o segundo momento da nossa aula. Nós vamos aí traçando essa viagem maravilhosa. Tive agora há pouco a grata satisfação de verificar aqui uma visão primorosa de conhecimento fantástico. Professora Silmara lá de São Gonçalo, mestra em filosofia. Muito obrigado mais uma vez, professora. A todos os meus ilustríssimos amigos, professores, professoras, tenho aí também a grata satisfação de termos aí advogados, advogadas, né? E é sempre muito bom esse comulgar de pensamento, de conhecimento em prol de todos os alunos. Isso é fantástico, isso é emocionante, né? Eu vejo que hoje estamos aqui, mas amanhã pode ser você, meu ilustre aluno, ilustríssima aluna. Você pode chegar aonde você desejar, aonde você quiser chegar, no campo do saber, querer é poder, tá? Eu vou aqui parafrasear Sêneca. Ele diz que não há vento que favoreça ao indivíduo que não sabe aonde quer ir. Então, ajuste suas velas, trace suas metas, conclua as suas metas e atinja o seu objetivo. Você vai olhar para o dia de hoje e dizer, valeu a pena. E temos que ter essa paixão, né, Theo Monteiro? Quando a gente está apaixonado, não se mede esforço. Então, que a paixão pelos estudos, pelo conhecimento, ela não se acabe. A não ser que seja um casamento eterno. Aí é curso técnico, universidade, mestrado, doutorado, não é? Pós-doc, enfim. O céu é um limite. Nem ele é limite quando se trata das questões de conhecimento. Vamos lá, meus ilustres. Nós estamos aqui traçando, não é, pequenos paralelos do direito e a moral. E esse é fantástico. Então, tudo que vai se trabalhar nesse campo é uma visita constante de ética, moral, não é? Concepção do coletivo, tá? E, óbvio, nós temos que vislumbrar todos esses itens de uma forma a trazer para o nosso dia a dia. Então, há normas ainda amorais. São as normas de caráter meramente técnico. Não pode ser avaliado nem de modo positivo, nem de modo negativo. Por um exemplo, a norma jurídica que especifica que os carros devem parar na luz vermelha do semáforo. Por que cor vermelha? Ah, tinha colocado lá um bege, tinha colocado um cor de rosa, né? Isso é meramente convenção técnica. No mundo inteiro, né? Uma vez um aluno me perguntou, professor, por que tem países que a mão é do lado direito? Eu digo, olha, nós temos muito de heranças, né, dos antepassados. Napoleão Bonaparte, por exemplo, ele gostava de usar a mão de tráfego pela direita, né, direito. Por quê? Porque ele conseguiria ver, né, possíveis tocaias. Aí tem relatos históricos que falam que é a questão da mão para desembainhar a espada. E isso foi se perpetuando, né? Se perpetuando até os dias de hoje. Então temos aí vários países que têm aí essa prerrogativa de dirigir a mão pelo lado direito. Eu não sei se daria muito certo comigo. Mas, enfim, tem a existência. Casamento no civil e o divórcio também é das antigas, lá de 1804. Vocês teriam uma ideia. A laicidade do Estado é das antigas, lá de 1804. O Código Napoleônico, Código Civil francês, ele tratava inclusive das questões inerentes à propriedade. Só para vocês terem uma ideia. Então, de 1804, respingou para muitos e muitos países, né, sobre a questão da vista democrática, e aqui no Brasil não foi diferente. Então, olha, temos essas que não vão virar, não é, uma norma jurídica por mera convenção técnica. O que é que eu ainda posso dizer para vocês?
Uma última objeção ainda pode ser levantada. Será que existe uma única moral na sociedade? Será que nós temos uma única moral na sociedade? Né? Ou será que a sociedade possui várias morais que convivem simultaneamente? Se esta segunda pergunta puder ser respondida afirmativamente, então não podemos dizer, né? Não podemos dizer, em hipótese nenhuma, que o direito sempre seja visto como moral por todos os membros da sociedade, pois existem várias morais sociais. O engraçado é que quando a gente passa a olhar para os dias a dia, a gente consegue absorver muito dessas teorias. E aí vem mais uma, a teoria da separação entre o direito e a moral. Pelo nome dela, você já consegue visualizar que eles conseguiam, né, apregoar isso, essa divisão. Onde? Moral, conjunto de regras que regula a esfera íntima dos seres humanos, sendo aplicável apenas no nível da nossa consciência. Por sua vez, o direito, conjunto de regras que apenas regula a esfera externa dos comportamentos humanos, ou seja, a manifestação, a concretização desses comportamentos. Aquele negócio que nós estávamos falando antes, do cogitar. Não tem previsibilidade legal que cogitar, né? Está lá na lei que cogitação seja... Não. Então, tem que tomar cuidado com isso. Olha aqui quem foi o representante, né? Representante dessa pérola. Ele afirma que não há ponto de contato entre as esferas analisadas. Ele diz que moral é uma coisa e direito é outra. Né? Já Miguel Reale diz que devam ser estudadas, mas não devam ser enxergadas em separado. Né? Ele tem uma palavra dessa. Tá? Então eu consigo visualizar essa teoria que ela não consegue explicar satisfatoriamente, contudo, as regras da chamada moral social, os costumes, as etiquetas, que se refere a comportamentos externos. Percebeu aí a falha? Sem grandes preocupações com a esfera íntima. O que é o detalhe da esfera íntima? O que é o detalhe da moral? É que você não pode exigir, o Estado não tem como exigir, né, a moral da pessoa, a ética. Isso é uma coisa intrínseca, é nossa. Não tem coercibilidade. É a principal diferença entre direito e moral. O direito, ele é coercível. O que seria isso? Ele pode se fazer cumprir, né? Não tem essa opção, eu não vou cumprir essa observação aí. Ao ultrapassar uma limítrofe jurídica, eu tenho a consciência que isso vai me trazer uma contrapartida do Estado. Porque tem previsibilidade legal. Né? Eu sei que se eu adentrar a casa de alguém, esta pessoa, ela tem previsibilidade legal para afastar esse injusto invasor dentro da devida proporcionalidade para assegurar a sua casa. Tem, está previsto. Mas olha o nome, proporcionalidade. Porque ao invés de vítima, se você for desproporcional, ao invés de vítima, você pode ser aquele algoz para aquela situação. Né? Você vai vitimar alguém. Tá? Hoje cedo alguém me perguntou sobre a questão, mas professor, e o bandido? A lei está para todos. Ninguém tem
a autorização da autotutela. Foi um caso que eles estavam falando sobre um bandido que foi pego, e aí bateram muito nele, iam matando, e aí a polícia chegou e tirou ele daquela situação e protegeu. Eu digo, tá certo, né? Ele cometeu os seus ilícitos, ele cometeu um crime, mas todos nós temos o direito ao devido processo legal. O que seria isso, professor? Você vai lá, tem direito à audiência de custódia, tá? Você tem direito a ser conduzido à central de flagrante de uma maneira ordeira, que preserve a sua integridade, né? Estou dizendo um cidadão que por um infortúnio resolveu esta vida, viver essa vida. Tem direito, né, ao advogado, tem direito a fazer essa ligação. Lembram lá que nós vimos na década de 60 o que aconteceu no estado do Arizona, né? Lá no Arizona, nos Estados Unidos? Por isso que os oficiais nos Estados Unidos, quando eles vão conduzir alguém por uma prática de algum ilícito, eles leem o direito da pessoa. Ou alguns já sabem até de cor e salteado. Né? Você tem direito a permanecer calado, direito ao silêncio. Você tem direito a um advogado. Se não tiver como pagar, o Estado vai lhe fornecer um. E assim sucessivamente. Tá? Então, todos nós em sociedade, nós temos direitos e nós temos deveres. Então, esse cidadão, ele conseguiu visualizar isso, essa problemática. Porque, como ele disse que é tido como importante para a sociedade, passaria a ser normatizado. Né? Também não explica os casos em que o direito se preocupa com a esfera íntima das pessoas, como no caso de verificação de dolo ou culpa, para ter uma proporcionalidade daquilo praticado, ele vai pagar, como se diz, né, entre as pessoas medianas da sociedade, ele vai pagar pelo que fez. Justiça seja feita, né? Assim que a gente ouve muito, tá? Então já imaginou se não tivesse essa preocupação de analisar esse comportamento, de ver a descrição, tipificar tudo direitinho? Aí nós teríamos só uma régua. Todo mundo iria, adivinhar o quê? Todo mundo iria, adivinha o quê? Pela própria régua. Até o Monteiro está colocando ali. Em caso de um linchamento, onde o povo faz a justiça, quem será punido, já que um militar agride o algoz? Aí nós já tivemos vários casos desses aqui no Brasil, né? Eu volto a afirmar que só quem tem a qualidade de observar a pena, se caso for, é a justiça, é o judiciário, tá? E isso tem toda uma prerrogativa, isso tem todo um passo a passo. Aí, nesse caso aí, no que recentemente aconteceu no Brasil, as pessoas responsáveis pela morte lá daquela jovem, né, eles foram identificados e eles estão respondendo até os dias de hoje. Então, e dentro do cometimento, você tem sim, já pacificado, né, nos órgãos competentes, você tem sim, já essa observação para justamente não se cometer, Theo Monteiro, as famosas injustiças. Tá? Então é muito bacana, mas isso aí é um pouquinho mais lá na frente. Tá vendo aí, ó? Tudo traz à baila as questões inerentes, né? A filosofia, a sociologia, não é? Não, mas aí sim, você pode sim, Theo Monteiro. Uma multidão completa não fez, por um exemplo. Tivemos o caso daquele torcedor que foi espancado brutalmente, até com pedaços de madeira, e veio a óbito. Mas não se puniu, por um exemplo, a multidão. Se verificou, sim, quem cumpriu aquele
perfil e até onde essas pessoas praticaram. Tá? E esses foram devidamente, né, enquadrados e estão pagando até os dias de hoje. Tá? Posteriormente, tivemos a própria torcida sendo aí penalizada por vários jogos. Pode procurar na internet julgados sobre essas questões inerentes a linchamento e o comportamento, né, dos órgãos competentes. Assim, não parece ser um critério adequado para justificar a separação entre os campos. Vamos mais adiante. Ainda afirma a separação entre direito e moral. Podemos, afirmando essa separação, olha quem aqui está, Hans Kelsen. Sua visão, contudo, difere do Thomas. Para Kelsen, não há qualquer diferença essencial entre as esferas. As regras morais são em tudo idênticas às normas jurídicas, salvo por um aspecto, por assim dizer, externo. As normas jurídicas são as normas morais com maior condição de se impor socialmente eficaz. A diferença estaria no grau da força coercível, que era o que nós estávamos conversando, né? No sentido de poder concretizar socialmente sua ameaça, do que o emissor de uma norma moral. Eu, particularmente, eu tenho uma norma de conduta, mas é a que eu vejo. Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês em jogar, estou aqui lanchando e joguei o papel fora? Nós estávamos brincando entre ética e moral, de identificar esse liame, tá? Uns disseram ética, outros disseram moral. Vocês lembram desse dia? Vocês vão ver que até isso aqui, alguns também não concordam em que o direito tem essa força. Tá? Além disso, ele adota o princípio da relatividade da moral, admitindo que toda sociedade possui mais de um conjunto de regras morais que podem julgar o direito de modos diversos. Óbvio, nós somos diferentes. Nós viemos de lares diferentes. E tudo isso é colocado em observação. Não é? Mas para o critério da moral. Para o direito, temos lá uma lei que é válida para todos que se enquadram naquela tipificação. Eu vou fazer uma lei para o Natel, vou fazer uma lei para o Laudo, vou fazer uma lei para o Silva, vou fazer uma lei para o Costa. Não. Tem ali a lei, tem aquele farol, tem aquele material, o material. Está ali, apontando o meu direito e o meu dever. O processual, o caminhozinho que eu vou percorrer para preservação e manutenção daquele direito, daquele dever. Tá? Aí recai dentro da questão da previsibilidade legal de novo. Tudo bem, gente? Então, um grupo social que adota a sua moral própria pode considerar uma regra jurídica justa. Outro grupo da mesma sociedade, mas adotando outra moral, pode reputar tal regra jurídica injusta. Não é? A gente observa muito isso aqui, por um exemplo, pessoas que são ali daquelas terras onde as mulheres andam com a cabeça coberta, né? Quando chegam aqui nos colégios aqui do Brasil, por vezes a gente observa isso, né? As pessoas não aprovam, querem fazer com que aquela pessoa não use o seu véu. Observaram como é difícil, né? Se fosse só uma régua, o direito daquela pessoa não seria considerado. Para que coisa mais bonita do que a gente olhar para a Constituição Federal e ver a manutenção dos costumes dos indígenas e ver, por exemplo, as prerrogativas dadas, né? A questão de não se observar cor, raça, sexo,
e etc. A visão de Kelsey afasta do direito a pretensão de estar preso necessariamente a um conteúdo superior ou distinto dele. Revela com enorme precisão que o direito moderno pode servir a diversas moralidades ao mesmo tempo, sem, contudo, ser reduzido a qualquer delas. Enquanto a força que impõe o direito, no caso o Estado, for socialmente mais eficaz do que as outras, suas regras deverão ser cumpridas independentemente das avaliações morais que possam, né, permear as nossas mentes. Certinho? E aí, gente, está dando certo vocês verificarem as relações existentes entre moral, né, e o direito? Até mesmo porque moral e direito são duas ordens normativas, né? O direito é a jurídica e a moral é a social. Miguel Reale já afirmava que, ao estudarmos direito e moral, nós devemos distinguir sem separar. Ambos são instrumentos de controle social, meu povo, que não se excluem, com toda certeza. Pelo contrário, se completam mutuamente. E eu acredito, inclusive, gente, que há, sim, a influência. Isso aí é indelével, tá? Bom, para chegarmos naquele momento áureo da nossa resolução de questões, eu preciso ainda suscitar aqui alguns itens. Alguns autores, porém, perplexos ante a revelação kelseniana, eles refutam a possibilidade de relativismo moral e do direito. Não possui qualquer ponto de contato, tá? E aí eles adotam a teoria chamada dos círculos secantes, elaborado por Claude Dupasquier, afirma simplesmente que o conjunto das normas morais, é parcialmente coincidente com o conjunto das normas jurídicas. Você vai ver que tem um desenho mais ou menos assim, ó. Você tem aqui um círculo, você tem outro, tá? E ele faz referência a essa daqui, onde ele tem moral e tem direito. É essa daí onde ele chama a questão da teoria dos círculos secantes, tá? Eles acontecem uma faixa de competência comum e, ao mesmo tempo, uma área particular. Você pode notar que ela é independente. Por um exemplo, há assuntos da alçada da moral, né, como, por exemplo, eu ser grato, eu ter gratidão, né, por alguém que me fez algo. De igual modo, nós temos problemas jurídicos, lides, não é, que não olham para a moral. Aí nós vamos ver, por exemplo, Código de Trânsito, os prazos processuais, tá? As divisões de competência na justiça. Então, se você observar, não tem negócio de moral nisso, não. O prazo a se cumprir para se interpor alguma pílula jurídica, ou para se contestar, ou para se embargar, é tal. Não vai perguntar se você gostou ou deixou de gostar. Entenderam, gente? Então, Hans Kelsen, ele de fato desvincula o direito da moral. São os dois sistemas, são esferas independentes, mas tem uma faixa comum, tá bom? Ele dizia que o direito é o que está na lei, é o direito positivado. Nunca esqueçam disso. Eu posso até dizer que Miguel Reale também ele se filiava a essa visão aí da teoria dos círculos secantes. Tá? Assim, para tais autores, haveriam regras morais não jurídicas e regras jurídicas amorais e imorais. Além disso, ambos os conjuntos possuiriam regras comuns que são ao mesmo tempo morais e jurídicas. O exemplo, outrora citado na proibição ao homicídio, pode ser resgatado, estando simultaneamente em ambos os conjuntos, né? Aí lembramos de Miguel Reale, né? Podemos filiar Miguel Reale à teoria dos círculos secantes. Para ele,
Embora possam existir normas jurídicas fora do universo da moral, seria desejável que o maior número possível delas estivesse de acordo com a moral. Certinho, senhores? Eu acredito nessa visão aqui, né, de Miguel Reale, viu, Theo Monteiro? Eu acredito muito nessa questão. Até mesmo porque nós temos esses balizadores internos, não é? E eles são realmente formidáveis. Quando você tem a ética, quando você tem moral, né? E você chama outras virtudes, você diz do caráter, né? Pessoa de boa índole, tá? Você consegue... É aquilo que você falou ontem. Você lembra que você falou era o devido processo legal da mamãe. Eu digo, olha, quem atende a este tribunal de casa, né, a esses juízes de casa, papai, mamãe, tio, vovô, vovó, eles são detentores de tanto conhecimento personificável e de alta aceitabilidade pela sociedade, que o teu comportamento ele é tranquilo, muito bem identificado. E aí, muito raramente vai enfrentar os tribunais aqui fora. Isso aí, essas palavras não são minhas, né? Grandes estudiosos, eles dizem sim. Eles pautam conhecimento da Bíblia, de grandes filósofos, e a vida está aí para nos ensinar. Tá? Percebam o bom comportar-se, o bom regrar-se, né? Vem como detalhamento o quê? A aceitação, o respeito, né? Tem pessoas que são altamente atenciosas à educação, ao respeito, comete a questão da empatia a todo instante, se colocar no lugar do próximo. Eu não vou fazer isso porque se fosse eu não gostaria. Ou você deseja uma água. Tá? Então, pessoas assim, obviamente, elas são bem observadas, né? Em qualquer lugar que ela esteja. E, obviamente, por si só, elas têm a concepção de andar de acordo com a lei. Você aí que está me assistindo, na sua cidade, com certeza você deve conhecer um vovô, uma vovó, um titio, um papai, uma mamãe que diz, olha, eu gosto das minhas coisas certas. Não vem com conversa torta pro meu lado, não. Isso independe de estudo, minha gente. Eu conheço pessoas que não têm nenhuma formação acadêmica. E tem uma moral, é ético, é nobre, tem um comportamento irretocável. Ele por si só diz, olha, eu gosto de seguir a lei. E ainda são mais longevos em dizer, primeiro eu sigo a lei daquele que tudo pode e sigo também a lei dos homens. Não é assim que você ouve? Eu já ouço muito isso dos mais antigos. Toda hora, quando nós estamos atendendo no interior, eu vejo as pessoas dizerem isso. Minha palavra vale ouro. Eu não gosto da minha palavra empenhada, é a promessa cumprida. Eu acho muito bonitinho isso. E é maravilhoso a gente ter pessoas assim, né? Então, gente, em síntese, nós vimos aí 3 teorias. Elas tentam explicar as relações entre normas jurídicas e as normas morais. Né? Nós vimos aí a teoria do mínimo ético, tá? Defende que as normas morais mais importantes são transformadas em normas jurídicas. A teoria da separação do direito e da moral, né? Afirma que não há ponto de relação necessário entre ambos os campos. O nosso ilustríssimo aqui, Thomas, afirma que o objeto das normas morais é uma esfera íntima e das normas jurídicas é outro comportamento externo. E aí, esse grau de maturidade com Kelsen afirma que existem diversos grupos de normas morais e o direito não se prende necessariamente a qualquer deles, sendo um campo próprio e autônomo.
E por fim, essa última que nós vimos, a teoria dos círculos secantes, tá? Eles dizem e estabelecem que há um núcleo comum entre moral e o direito, composto aí por normas simultaneamente morais e jurídicas, tá? O Theo Monteiro ali dizendo, minha mãe dizia que, por favor, com licença e muito obrigado, cabe em qualquer lugar. E é verdade, é verdade. Meu finado pai dizia que a melhor hora de ir embora é quando todos estão pedindo para que você fique. Eu sempre perguntava para ele, pai, que horas que horas eu tenho que voltar? Você tem que ter essa consciência, você não vai me ter por perto para lhe dizer tudo. Sim, pai, mas como é que eu vou saber? Quando todo mundo estiver pedindo, você faz o teste. Pois é, gente, já está na minha hora. Deixa eu chegar ali que eu tenho muita coisa para fazer, para estudar, né? Se as pessoas pedirem para você ficar, é hora de você partir. Tá bom demais, né? Eu não gosto de debater com os antigos, os idosos. Esse pessoal de muita experiência e de vivência, a gente tem que respeitar. Então, meu amigo, eu tenho aí 49 anos de idade. Se minha mãe disser Laudo Natel da Costa e Silva, eu digo, eita, foi o que eu fiz, mãe. Comportamentos assim fazem a diferença. E quando você está na área do direito, você aprende mais e mais em ter necessidade desses comportamentos, né? Exatamente, grande Theo Monteiro. Eu também sou desta época aí. Gostei. Você prova aí um valor educacional enobrecido. Parabéns aos teus pais. Bom, gente, vamos lá para aquele nosso momento lindo. Hora de praticar. É, hora de praticar. Próxima aula nós temos aí conteúdo novo, mais dicas para a nossa prova, tá? Toda semana eu estou trazendo aí muito mais questões para que vocês possam estar praticando aqui conosco. Hoje o conteúdo bem leve, né? É mais de reflexão. Vocês passaram a conhecer aí as 3 teorias. É muito importante relembrar cada uma delas, né? Relembramos um pouco da questão da justiça, direito, moral, ética, e estamos aqui compilando vários ensinamentos dos nossos pais, né? A última participação foi de Theo Monteiro, dizendo, minha palavra, minha honra, vale mais que minha própria vida. Olha lá, palavras de efeito. Olha, Theo Monteiro, tu disseste que eu sou fã da filosofia, da sociologia, mas eu estou vendo que quem gosta de filosofar é o ilustríssimo doutor, né? Então vamos lá, senhores. Primeiro desafio é um pouco grande. Eu vou deixar aí para vocês lerem esse texto, tá? 2 minutinhos na tela. E aí, quando der os 2 minutinhos para a leitura disso aí com calma, eu vou colocar lá na questão com mais 1 minutinho para que a gente possa responder sem um teorema de Pitágoras. Combinado? Então, 2 minutinhos na tela, meu diretor, por favor.
Muito bem. Olha só o que é que você deveria ter tentado visualizar. Vamos lá? Eu vou marcar aqui umas coisas e aí eu vou colocar lá na chave de respostas. Ó, o objeto próprio dessa virtude é atribuir a cada um o seu, conforme a fórmula tradicional já mencionada por Platão e que será retomada por toda a literatura clássica. Ou seja, que se efetue uma partilha adequada, em que cada um não receba nem a mais e nem a menos. E ontem nós falamos na palavra quinhão, tá? Uma explicação de sua teoria geral da virtude. Estamos falando de quem? De Aristóteles. Teoria geral da virtude. Como busca do meio termo. Mas aqui, o meio termo está nas próprias coisas, que são, olha a palavrinha, atribuídas a cada um em quantidades nem grandes, nem pequenas demais, mas média entre esses dois excessos. O objetivo é obter ou preservar uma certa harmonia social. Procurar conseguir o que Aristóteles chama de uma igualdade, tá? O texto base para a linha de raciocínio que aqui está. Então vamos deixar um minutinho na tela e aí eu aguardo a resposta dos senhores e das senhoras. Muito bem, então vamos aqui, ó. Justiça corretiva, expressa modernamente e por uma óptica dogmática do direito privado. Direito privado, direito de família, contratos de compra e venda e etc., que expressam a justa distribuição entre os cidadãos da cidade. Não porque nós vimos que tem que ser aquele social. Exatamente, Théo Monteiro, né? Justiça comutativa, que se dá a partir do princípio de igualdade simples ou aritmética. Ele está só invertendo, lembram? Justiça distributiva, que nos tempos atuais e por uma óptica dogmática pode ser realizada por meio do direito público e não privado, quando este busca efetivar a justa distribuição dos bens. Quem veio aí com a resposta correta foi o Théo Monteiro, perfeitamente. Resposta letra D, de dedo. Muito bem, vamos para a próxima. 1 minuto na tela.
Observa-se que a moral é cumprida de forma incoercível, diferente com o que acontece com o direito. O direito, ele é coercível. O que distingue direito e moral neste caso? Coercibilidade, ou seja, a relação entre o direito e o de se forçar a fazer algo ou deixar de fazer algo. Vocês vão ver que tem lá no direito civil, no direito das obrigações, nós temos a obrigação de fazer e nós temos a obrigação de não fazer. Vocês vão perceber isso. É muito legal esse estudo. Professor, eu me lembro da aula e eu me lembro quando o senhor falou sobre essa questão da coercibilidade. Uma das diferenças, né, segundo o acerto grande Théo Monteiro, parabéns mais uma vez. Vamos para a nossa questão. 1 minuto na tela. Muito bem, então, Monteiro aí, rapaz, você hoje está... A proibição ao homicídio é uma norma moral. Nós vimos isso. Que a sociedade, por meio do Estado, dada a sua importância, transformou em jurídica. Não é isso? Bacana aí. Justiça distributiva. Ah, e agora ele vai lá, né, pautado naquela aula onde nós falamos de Aristóteles e a sua visão de justiça, que é justiça, classificação da justiça, tá? Então, 1 minutinho na tela, por gentileza. Muito bem. Distributiva. Questãozinha de prova. Distributiva. Sua ideia central é tratamento comparativo
proporcionalidade e necessidade, sendo essa uma função do Estado perante a sociedade, visando o bem comum, visando o coletivo, tá? Está também correta, visando o coletivo. Muito bem. Professor, e não tem aquela que pode ser analisada, né? Conforme se está na lei ou não? Tem. Ó, tem. Vamos colocar aqui a próxima. É a próxima justiça, ó. Justiça substancial. Aquela que decorre dos princípios de direito natural, estando estes descritos na lei. É a justiça pura, verdadeira e independente da lei. O que acontece aqui é que ficou faltando parte do entendimento, porque quando ele falou substancial, falou de direito natural, e ainda diz que estando estes descritos na lei, ele fala, como nós vimos, que pode ser descritos na lei ou não, tá? Então, nós temos aqui uma observação de erro. Faltou um pedacinho aí na linha de entendimento. Estando estes descritos, não é? Ou não na lei. Aí sim, vamos verificar que agora passa a ter o símbolozinho de certo e nós vamos continuar a nossa caminhada por praticar. 1 minuto na tela. Justiça comutativa, grande Théo Monteiro, presente nas relações sociais de troca, sendo que as partes devem dar e receber numa proporção matemática. Eita, professor, só isso? Numa proporção matemática? Não. E receber numa proporção matemática, o quê? Uma troca é justa quando os produtos que foram trocados equivalem-se exatamente quantitativamente. Porque senão eu iria chegar aqui e iria pegar uma cédula de R$10, aí o menino iria ter 2 cédulas de R$2 e eu iria dizer, vamos trocar? Provavelmente o meninozinho iria dizer, eu não, são 2 cédulas de R$2, isso aqui tem 2, tem 2 dinheiro, tu só tem 1. Então, matematicamente, eu estaria dando vantagem, né? Por isso que faltou a bandinha aqui para complementar essa linha de raciocínio. Certinho, senhores? Tem que ter aí essa equivalência. Se estuda isso também muito lá no direito civil.
a questão das trocas, a questão da manutenção, né, do quanto indenizatório, tem que ser na mesma proporcionalidade, tem que observar as mesmas condições. É muito bacana o estudo dessa área. Próxima questão é aquela que eu estava dizendo para vocês que já vem respondida. Olha aqui. Em 1804, quando começou assim, ó, 1804, Napoleão Bonaparte instituiu o Código Civil Napoleônico. Nesse mesmo período, há uma ampla difusão da escola dogmática, né? A escola da exegeta, da exegese. Os exegetas, eles diziam que a interpretação, não é, ela era literal, a lei por si só era completa, ela era obra acabada. Tá? Então, só lembrando 2 pontos, questão de prova. Instituiu o Código Civil Napoleônico, que garantia por lei os valores da burguesia. Entre esses valores estavam liberdades individuais, separação do Estado e da Igreja, religião para um lado e Estado para o outro, proteção do direito de propriedade, abolição da servidão. Ah, tô devendo, por agora você vai me servir. Não tem como pagar, você vai me servir. E se tivesse aqui, professor, a questão do casamento civil e do divórcio, aí também entraria, tá? Só para vocês rememorarem. Então, ó, uma questão dessa tão gigante, né? Letras enormes, mas você só lembrando do dado do 1804, Napoleão Bonaparte, se perguntar para você, não é, a ampla difusão da escola, de qual escola de interpretação, né, e o que ela preconizava, você vai lembrar aí da escola da exegese e também chamada de escola dogmática. E o que é que os exegetas pensavam, tá? Era a fonte única do direito nesse período, era o próprio Estado, só era o Estado que interessava, tá? Era a supervalorização do código, a supervalorização da lei. Então, era a super mega valorização do legislador. O legislador, ele estava no foco pleno, porque eles diziam que o código, por ser completo, obra acabada, não é? O juiz era um mero vassalo nesse sistema. Então, bastava ele ler o que estava ali na lei e aplicá-la. Não ia nem para a direita e nem para a esquerda, tá? E, professor, por que isso na época? Claro, todo mundo aí assolado com as várias incursões, brigas, né, insegurança, né, ficaram com medo da tirania, né, de um movimento tirânico. Por isso veio essa máxima. E aí eu coloquei aqui, né, uma parte autoexplicativa para falar sobre essas questões. Ó. A instituição do Código Civil Napoleônico contemplava os anseios da burguesia francesa, partícipe principal da Revolução de 1789. Os ideais burgueses estavam calcados nos princípios do iluminismo e do liberalismo. Muitas das prerrogativas assinaladas no Código estavam imbuídas de ideais filosóficos como as de Jean-Jacques Rousseau, mas a inspiração também provinha do direito romano. O modelo de Estado democrático de direito que vigora hoje nas nações democráticas ocidentais é herdeiro do Código Napoleônico. A defesa das liberdades individuais, a propriedade privada, o Estado separado da religião, os direitos fundamentais do cidadão estão todos no programa do Código Civil Napoleônico. Então nós temos sim, né, fortes marcas desta época nos nossos dias até hoje. E finalizando aqui, vamos lá, ó.
considerando os conceitos do direito, cuidado, questãozinha de prova, né? Julgue os itens que seguem. O direito público apresenta normas que regem as relações em que o sujeito é o Estado, tutelando os interesses gerais e visando ao fim social. Enquanto que o direito privado, senhores, trata das relações jurídicas entre particulares. Para você que está respondendo aí um sim, professor, sim, né? Pode ter certeza que você iria acertar mais uma questão, tá? Não esqueça, questãozinha de prova também, questão de direito público, questão que é o direito privado, esfera de atuação, questãozinha de prova, olha só, o que é direito, tá? O que é direito? Rapaz, eu tô vendo vocês acertarem isso lá. Então, não deixe de revisar esses itens, certinho? Agradeço a companhia agradabilíssima de todos. Muito obrigado, Bocaina, para vocês também. A todos os alunos. E ficou alguma dúvida? Mande lá para mim, que eu já coloco no slide da semana que vem. Valeu, grande Théo Monteiro. Meu muito obrigado a todos. Valeu, Sandra Mota, meu diretor. Fiquem na paz. Até o próximo encontro.